Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que estudamos a educação do Espírito à luz do Consolador. Estamos vendo no livro Depois da Morte, Leon Denis desenvolvendo o tema cristianismo, e vamos retomar então para o nosso entendimento um pouco antes do que paramos, quando ele nos diz: a ciência profunda de Jesus vinha juntar-se à potência fluídica do iniciado superior, da alma livre do jugo das paixões, cuja vontade domina a matéria e impera sobre as forças sutis da natureza. O Cristo possuía dupla vista. Seu olhar sondava os pensamentos e as consciências, curava com uma palavra, com um sinal, ou mesmo somente bastando a sua presença. Eflúvios benéficos se lhe escapavam do ser, e à sua ordem os maus espíritos se afastavam. Comunicava-se facilmente com as potências celestes e, nas horas de provação, alentava deste modo a força moral que lhe era necessária em sua viagem dolorosa. No Tabor, seus discípulos deslumbrados o veem conversar com Moisés e Elias. É assim mesmo que mais tarde, depois de crucificados, Jesus lhes aparece na irradiação do seu corpo fluídico etéreo, deste corpo a que Paulo se refere nos seguintes termos: há em cada homem um corpo animal e um corpo espiritual. Foi justamente aqui que nós paramos e já comentamos, dando continuidade então. A existência deste corpo espiritual está demonstrada pelas experiências da psicologia moderna. Não podem ser postas em dúvida tais aparições, pois explicam por si sós a persistência da ideia cristã. Depois do suplício do Mestre e da dispersão dos discípulos, o cristianismo estava moralmente morto. Foram, porém, as aparições e as conversas de Jesus que restituíram aos apóstolos sua energia e sua fé. Realmente, se não houvesse as aparições que já estavam previstas, né? Jesus já tinha alertado os apóstolos que assim seria, mas eles naquela dor, naquele sentimento amedrontado de tudo que aconteceu, eles estavam realmente ali muito cabisbaixos, digamos, né? Muito decepcionados, na verdade, com aquele desfecho que até então não haviam alcançado a grandeza. E foram essas aparições, depois daquele trágico desfecho da cruz, que reanimaram naqueles corações e potencializaram a sua fé. E como na nossa escalada evolutiva é a busca dos ensinamentos cristãos que nos evolverão, que nos libertarão de tantas amarras, é preciso que compreendamos bem todo esse processo. Acredito que na compreensão de toda essa caminhada, uma fé mais firme poderá se desenvolver em cada um de nós. E Leon Denis continua: negaram certos autores a existência do Cristo e atribuíram a tradições anteriores ou à imaginação oriental tudo que a respeito foi escrito. Nesse sentido, produziu-se um movimento de opinião tendente a reduzir as proporções de lenda às origens do cristianismo. Foi todo um movimento nesse sentido e que perdura, basta observarmos. É verdade que o Novo Testamento
contém muitos erros. Vários acontecimentos por ele relatados encontram-se na história de outros povos mais antigos e certos fatos atribuídos ao Cristo figuram igualmente na vida de Krishna e na de Horus. Mas também existem outras e numerosas provas da existência de Jesus de Nazaré, provas tanto mais peremptórias quanto foram fornecidas pelos próprios adversários do cristianismo. Todos os rabinos israelitas reconheciam essa existência e dela fala o Talmud nos seguintes termos. Abre aspas, então. Na véspera da Páscoa, foi Jesus Cristo, na véspera da Páscoa foi Jesus crucificado por se ter entregue à magia e aos sortilégios. Então aqui, no Talmud, nós vemos a referência à existência física, corpórea, real de Jesus. Tácito e Suetônio mencionam também o suplício de Jesus e o rápido desenvolvimento das ideias cristãs. Plínio, o moço, governador da Bitínia, 50 anos mais tarde, explica esse movimento a Trajano num relatório que foi conservado. Como admitir outro sim? Que a crença em um mito houvesse bastado para inspirar aos primeiros cristãos tanto entusiasmo, coragem e firmeza em face da morte. Que lhes tivesse dado os meios de derribarem o paganismo, de se apossarem do Império Romano e de século em século invadirem todas as nações civilizadas? Pergunta Leon Denis. Não é sobre uma ficção que se funda solidamente uma religião que dura 20 séculos e revoluciona metade do mundo. E, se nos remontarmos à grandeza dos efeitos, à força das causas que os produziram, pode-se com certeza dizer que há sempre uma personalidade eminente na origem de uma grande ideia. Quanto às teorias que de Jesus fazem uma das três pessoas da Trindade, ou um ser puramente fluídico, uma e outra parecem igualmente pouco fundadas, porque logo vieram, né? Essa situação de colocar Jesus como um ser fluídico, ou seja, materializado, então tudo teria sido um teatro, uma farsa. Então isso se dilui. Da Santíssima Trindade, né, que foi colocada ali nos concílios, um dos imperadores ali romanos colocaram a Santíssima Trindade, querendo trazer ali a ideia de Jesus como Deus, por interesses, divinizando a Jesus como Deus, né? Então, tudo isso também prova-se que não tem o menor sentido. Pronunciando essas palavras, continua Leon Denis, pronunciando essas palavras, de mim se afaste esse cálice, Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos. É claro que nós sabemos perfeitamente que Jesus jamais desfaleceria, por ser um espírito puro, por já saber de antemão de tudo que estava por acontecer. Na verdade, ele faz questão de usar determinadas colocações para fazer-se homem. Jesus, sabendo de que haveria movimentos no sentido de acabar, exterminar com a sua presença física, e alcançando então a presença espiritual, evidentemente, ele fez questão de colocar-se como homem.
Então, de mim se afaste esse cálice. Jesus revelou-se homem, sujeito, não dizendo que ele estava sentindo temor, mas sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Como nós, sofreu, chorou. Pelo menos 2 relatos nós temos de lágrimas. Nós temos o relato diante do túmulo de Lázaro, que os discípulos relataram como chorou o amigo morto. Evidentemente que ele não chorava pelo amigo morto, porque nem morto estava, tanto que continua a sua trajetória, né? Não vamos adentrar isso agora. Chorou no Getsemane, naqueles momentos finais em que ele sabia que os guardas estavam chegando e sabia de toda a dor pela qual os seus discípulos tão queridos passariam, consequentemente, a humanidade. Então, e há relatos de que verteu até sangue nesse choro no Getsemane, né? Então, mostrando a sua natureza física, material, isso é incontestável. Como nós, sofreu, chorou, e esta fraqueza inteiramente humana, porque chorar é um extravasamento da dor, é uma válvula de escape, digamos assim, para atenuar a dor, não é? Aproximando-nos dele, o faz ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. O advento do cristianismo, continua Leon Denis, teve resultados incalculáveis. Trouxe ao mundo a ideia humanitária de que os antigos não conheceram em toda a sua plenitude. Tal ideia encarnada na pessoa de Jesus penetrou pouco a pouco os espíritos e hoje se manifesta no Ocidente com todas as consequências sociais que se lhe prendem. A essa ideia, não nos esqueçamos que Leon Denis escreveu enquanto encarnado, né? Por ocasião continuou escrevendo após a partida de Allan Kardec. A essa ideia, ele acrescentava as da lei moral e da vida eterna, que até aí tinham sido somente do domínio dos sábios e dos pensadores. Isso nós já vimos que Jesus veio tirar a luz debaixo do alqueire e trazê-la ao alcance de todos que se colocassem em condições de ver, de sentir e de ouvir o que essa luz traz. Desde então, o dever do homem seria preparar por todas as suas obras, por todos os seus atos da vida social e individual, o reinado de Deus, isto é, o do bem, da verdade e da justiça. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Mas esse reinado só se pode realizar pelo aperfeiçoamento de todos, pela melhoria constante das almas e das instituições. Essas noções encerram, pois, em si, uma potência ilimitada de desenvolvimento. E não nos devemos admirar que depois de 20 séculos de incubação, de trabalho obscuro, elas comecem apenas a produzir os seus efeitos na ordem social. O cristianismo continha, no estado virtual, todos os elementos do socialismo, mas desviou-se deles desde os primeiros séculos. E os princípios verdadeiros, tornando-se desconhecidos pelos seus representantes oficiais, passaram para a consciência dos povos, para a alma desses mesmos, que não se acreditando
ou, não se dizendo cristãos, trazem inconscientemente, sim, o ideal sonhado por Jesus. Não é, pois, na Igreja, nem nas instituições do pretenso direito divino, o qual outra coisa não é que o reinado da força, onde se deve procurar a herança do Cristo. Essas, na realidade, não passam de instituições pagãs ou bárbaras. O pensamento de Jesus agora só vive por suas aspirações para um estado social mais conforme à justiça e à solidariedade que se revela essa grande corrente humanitária, cuja nascente está no alto do Calvário e cujas ondas se arrastam para um futuro que jamais conhecerá as vergonhas do pauperismo, da ignorância ou da guerra. O catolicismo desnaturou as belas e puras doutrinas do Evangelho com falsas concepções de salvação, pelas indulgências ou graças do pecado original, de inferno e de redenção. Porém, o catolicismo, na obra do cristianismo, não passa, em realidade, de um elemento parasita que parece ter tomado a Índia sua organização hierárquica, seus sacramentos e símbolos. Numerosos concílios têm, em todos os séculos, discutido a Bíblia, modificado os textos, proclamado novos dogmas, afastando-se cada vez mais dos preceitos do Cristo. O Fausto e a sintonia invadiram o culto. O Fausto e a simonia invadiram o culto. A Igreja dominou o mundo pelo terror, pela ameaça com os suplícios, e, no entanto, Jesus queria reinar pelo amor e pela caridade. Armou uns povos contra outros, animou e tornou sistemática a perseguição, fez correr rios de sangue. Em vão, a ciência, em sua marcha progressiva, assinalou as contradições que existem entre o ensino católico e a ordem real das coisas. A Igreja não trepidou em maldizê-la como invenção de Satanás. Um abismo agora separa as doutrinas romanas da antiga sabedoria dos iniciados, que foi a mãe do cristianismo. O materialismo aproveitou-se desse estado de coisas e implantou em toda parte as suas raízes vivazes. Vamos parar. Temos muitos elementos para refletirmos, considerarmos e compreendendo que quando se fala do catolicismo, se fala da instituição maior, da história do catolicismo com os seus representantes maiores. Basta estudarmos a história da humanidade para vermos que o que ele coloca aqui são fatos. Mas consigamos desvincular esses fatos daquele para os católicos. Vamos pensar naquele que se sente bem numa igreja católica, que sente ali uma comunhão com o alto. Ele está diante ali de um representante denominado padre, que pode estar passando os verdadeiros ensinamentos de Jesus desvinculados de tudo isso que a história marcou. Então, a ideia, a proposta é entender a instituição com I muito maiúsculo, né? E não ligá-la àquela igreja, aquele padre que nos passa um bem-estar, que nos passa um conforto. Da mesma forma,
uma casa espírita que frequentamos. De repente, aquilo que está sendo dito por aquele que fala se distancia dos ensinamentos cristãos. Representa o cristianismo redivivo? Não, não. Então nós temos que separar esse aprendizado que nos alerta, que nos abre os olhos para uma busca verdadeira, para não nos deixarmos iludir com certas questões, né? Separarmos o homem da obra, né? Então, o Cristo está acima de tudo isso. Então, quando encontramos aqui e ali situações que se distanciam do que o cristianismo traz, é um erro humano. É assim que temos que entender. São erros humanos que foram acontecendo no decorrer da história, no decorrer... O que é a história? As vivências dos povos, né? Que ficam gravadas, que ficam grifadas, que ficam para a história, né? Então, separarmos. E o importante é refletirmos. O que estamos buscando? Os ensinamentos de Jesus que nos aproximam do caminho que nos levará a passos mais firmes para essa marcha que nos conduz a Deus. E o que é conduzir a Deus? É conseguirmos viver os ensinamentos, as leis. São leis. Se são leis, são coisas que precisamos nos forçar, né? Seguir lei não é simples, nos forçar a colocarmos nas nossas vidas, nos nossos dias. Reflitamos e que essa paz trazida pelo Cristo nos envolva. Que fiquemos em paz.